conversando bastante essa semana com algumas pessoas, que eu não sei vocês, né? Ou talvez, quem sabe, alguém ainda antes de mim, de eu ter essa idade, mas então falando só da minha pessoa. Eu, hoje em dia, eu perdi um pouco da pressa, né? Assim, a gente vai ficando mais manso, aí a pessoa me falou manso, tendo mais paciência, mais observadora, que vai avaliando melhor, não vai seguindo tanto impulsos, né? E tudo mais. Porque tudo isso faz com que a gente não fique apegado à matéria, né? Leonor, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença aqui. Quanto tempo? É igual aquela... Teve, acho que foi... Não sei quem falou isso, faz muito tempo. Mas diz que quando a doença vem, aquela compra daquele sofá, a urgência da compra daquele sofá, que às vezes a gente quer fazer, deixa de ser urgente, não é isso? Que uma questão que fazia tanto tempo que você tinha tanta resistência, você se abre para conversar, né? Quando vem uma situação crítica e aí você se vê em uma situação assim, por exemplo, eu acho, é alguém da área da saúde, que é o que a pessoa mais via, que são importâncias que a gente dá, né, no dia a dia, são as primeiras que se vão quando essas pessoas estão nessas condições. Elas começam a ter outras urgências. Agora eu lembrei, a urgência de comprar determinada roupa, de ter fazer determinado movimento na vida, ou, né, vai mudando essas urgências, elas vão tendo outras urgências, né? Tudo isso é importante a gente conversar para recordar o que somos espírito, né? Que a gente vai, né, vai utilizar as coisas, vai conquistar as coisas. Isso não... A gente tá falando de apegos, né? Essa era a essência. Então, a gente deixa de ter, como diz essa pessoa, esses apegos, e as nossas prioridades mudam, né? A Helena, também estou a ficar nesse estado, né? Ela fala. Dá-nos paz de espírito. Maravilhoso. Olha, Sol aqui com a gente. Muita gratidão, Sol, pela sua presença. A Zélia tinha dito. Perdão, gente, hoje eu tô meio ruim. Já fui muito apegada, dominadora, hoje não mais. Olha aí. Zélia. Também não é o que você passa, Zélia. Parece uma pessoa de boas. Até com os espíritos aí. Você convivia bem, aí foi gente que foi dizer assim, é um problema, Zélia. É um problema. Sol, o que é o todo em sua visão? Mas aí o que seria o todo para você?
Para mim saber o que é o todo que eu devia saber que é na minha visão. O todo. Pessoa, às vezes você foi muito clara e eu não consegui. O que é o todo? Ou se alguém entendeu e me ajudar a compreender para mim responder. A Sol tem umas perguntas muito boas. Ela participou já de outras lives aqui com a gente. Mais uma geométrica. Porque é o que? A galáxia, os universos, os bilhões de universos que há. Se para ser mais expansiva, né? Aguardar que a Sol me dá um direcionamento, que aí eu respondo o que é o todo na minha visão. Bom, então essa questão, gente, e tudo isso que a gente estava conversando sobre alinhamento com a espiritualidade, tem uma outra questão que apareceu. É legal que sempre quando eu volto ali para o que eles trouxeram, eu recordo. Do quão é importante a gente compreender que alinhamento, a espiritualidade, ela dá tombo na gente, né? Que foi o que eu acabei tendo que explicar, né, esta semana. E eu vou explicar para vocês. E a voz tá sumindo. Que é assim, né? Quando eu já contei algumas vezes, né? Eu trabalhava muito das 7 à meia-noite, fazendo atendimento em hospital espiritual, né? Mas já tinha trabalhado de tudo, de 5 anos assim, pegadão, desenvolvendo médiums, só que aí em lugar, né? Em centro, assim, desenvolvendo médium lá, psicografando, fazendo desobsessão e etc. Né? E por último, em hospitais, né? Aí, o que acontece? Que eles aí começavam a falar para mim, Angélica, o trabalho é você, o trabalho é você. E aí eu traduzia como se eu tivesse trabalhando menos, né? Aí eu dava mais um fogo lá, né? Não, vou aumentar os dias. Aumentar os dias de... Eu já tinha muitas coisas para me administrar na minha vida, que era a minha questão de empresa, questão de... Bom, é porque a gente separa todas as coisas. Eu separava, né? Questão de empresa, aí tem o social, aí tem o relacionamento, aí tem a vida pessoal, familiar, não é isso? E mais os meus compromissos com as pessoas, né? Do trabalho mediúnico. Então não fazia parte da minha vida, era o trabalho mediúnico para as pessoas. E aí a espiritualidade sempre vinha, começou a vir no último ano com esse recado. Eu só ouvia isso, sabe? Tá. Até que muita coisa mudou no trabalho, do nada. De um dia para o outro, que eu já estava até me planejando para a semana, eu tive que começar a viajar, né? Que foi aonde que eu nunca mais eu voltei para hospitais espiritual para trabalhar, né?
Então, o que acontece? Isso tudo, eu fiquei muito sem entender porque eu me sentia inútil. E toda essa coisa que eu tô contando para vocês era para explicar para alguém que não é só você, né, saber todas as coisas, né, sentir que você tem todas as informações possíveis para pôr em prática um trabalho espiritual, né? E sim que podemos estar muito imaturos em muitas coisas importantes e que necessitamos para trabalhos espirituais, né? Então eu fiquei muito eu fiquei muito eu não entendi o porquê, né? Tipo assim, que eu não tô sendo útil pra ninguém, né? Que eu tô, tipo, o que eu vou fazer no meu trabalho comum ou fazendo qualquer outra coisa que eu vou estar ajudando as pessoas, né? E que aí os espíritos me disseram qual que foi a primeira indagação quando eu resolvi ouvir, né? Onde nós estamos? Estão aqui. Então, é porque a gente nunca foi de nenhum lugar, né? A gente estava onde você sempre esteve, onde você sempre foi. Senão, nossa, a gente está aqui é porque somos a sua espiritualidade. Essa é a primeira questão. Ali, né, dá uma baqueada, né? E depois que literalmente não era uma preocupação deles o meu trabalho mediúnico, que aí era o que eu estava passando para essa pessoa. E se as minhas questões que eu estava deixando para trás, para dar para cada vez mais fazer aquilo, né? Porque eu separava de mim questão de espiritualidade, mas eu olhar para as questões da minha vida é espiritualidade, né? Então, quando você, só que o meu mentor ele é bem específico. Quando você acorda, você toma o seu café, né? Você senta para tomar o seu café, quando você conversa com alguém, quando você vê quem você gosta, não é isso? Quando você tem uma experiência nova. Aí, se você tivesse se restringindo alguma experiência, gente, que vocês precisam aprender, a espiritualidade de vocês vai se afastar de vocês. Porque ela é a única que se importa. Aí pode vir muitas outras, tá? E você continuar trabalhando, não tem problema nenhum. Eu podia continuar com a minha rotina. O quê? Vocês não querem? Não querem trabalhar? Então vou abrir vagas, né? Porque como a gente sempre conversa, os outros espíritos, eles têm os seus próprios objetivos, né? Não você, né? Então a espiritualidade de vocês, se você tiver fugindo de questões suas, eles vão parar tudo. Isso falando para vocês ter consciência que trabalho mediúnico é só mais uma coisa na vida de vocês. É só mais uma coisa na vida de vocês. Não é o ponto principal, que a espiritualidade de você vai ficar em volta daquilo, dando aquela pressão. Bora. Literalmente questões de alma, de equilíbrio e de livre-arbítrio são as questões principais da espiritualidade de vocês.
Eles vão... o foco deles é vocês avançar dentro de questões que vocês precisam aqui, curar, né? Se curar aqui. Porque esse ponto ele vai dentro de outra pessoa também, de que tudo começou a melhorar na vida dessa pessoa depois que essa pessoa encontrou a sua espiritualidade. E é por isso que essa pessoa está muito empolgada em melhorar cada vez mais essas questões da vida, né? Do trabalho, porque aí, né, muitas coisas começaram a acontecer e tudo mais. Olá, Renato, seja bem-vindo. Muita gratidão pela sua presença. Como é que você tá? Eu acho muito legal, tem muita gente que com esse horário tá conseguindo acompanhar, né? A gente fazia a partir das 7 antes, e tinha gente que não conseguia, principalmente o pessoal do exterior, e que agora já consegue acompanhar também. Então, muita gratidão a todos vocês que estão sempre aqui. Toda quinta e sexta agora, gente, a partir das 5, a gente tem live no TikTok. É sempre o nosso encontro aqui para papear. E vocês querem continuar tendo contato comigo, com vocês, o Geométrico, YouTube. Lá a gente tem live, domingos. Lá a gente tem postagem das lives daqui lá também, aqui também, né? Então a gente sempre tá se reunindo, tá bom? Mas dessa outra pessoa, ou porque toda vez que essa pessoa iria falar de espiritualidade, era sempre referente ao que melhorou na questão de ganhos por conta da espiritualidade, né? Porque literalmente essa pessoa, ela tudo na vida dessa pessoa se baseia nas conquistas do trabalho, ainda mais meio empresarial, né? Empresas gigantes, né? Essas coisas. Então, viver isso de uma forma leve e continuar num padrão que já está acostumado é um milagre, tipo, né? Mas continua um modus operandi, assim, de padrões antigos. E a espiritualidade trouxe também essa questão para essa pessoa, só que de formas diferentes, né? Que era a mesma minha questão que eu estava falando para vocês. Olha, a questão de tudo tá melhorando e que você relata isso é uma consequência. Junto a outras muitas consequências de outras coisas que melhoram e que talvez estejam mudando, mas você não olha, né? Ou não dê a mesma importância, por assim dizer, né? Então, não é um objetivo da espiritualidade melhorar aquela coisa para você. O objetivo da espiritualidade é melhorar você, para você ser diferente de agir diferente dentro de todas as coisas que você quer melhorar na sua vida, e é o que você fez. Mas não é a principal coisa, né? O Renato queria um conselho ou para me entender que isso bocejo com jogo cartas. Eita, Renato, foi difícil ler, hein? Sabe o que seria interessante, Renato? Você marcar uma consulta e eu saber quem é que tira a carta junto com você. A gente já pergunta diretamente, né, para a entidade. A Sol, tudo em relação
da consciência em si. Tá, você tinha falado do todo, né, Sol? Tá, mas aí tá falando tudo. Tudo. Em relação da consciência em si, assim como o universo, dizem que o vazio. E agora? É muita coisa aí pra gente administrar nessa pergunta, por assim dizer. Você está falando do vazio e você está falando de consciência. É que assim, ó, a gente precisa, vamos lá. A gente precisa separar algumas coisas. Vamos separar algumas coisas, tá? Existe a matéria. Só que a matéria, as matérias, sejam quaisqueram tipos de matérias, elas são manifestadas por algo. A matéria, ela não vem do nada. Ela é manifestada. Então, tudo que a gente olha do vácuo, do nada, isso é uma manifestação. O que vocês deviam indagar é sobre, por exemplo, porque há vários universos. É isso? Tem essa galáxia e tem vários universos por aí, por assim dizer. O que vocês têm que indagar é quem manifesta tais matérias. Aí poderia ser uma boa questão. Mas é uma manifestação que vem de uma consciência. Tipo, não existe nada do nada. De tudo que somos constituídos, foi a manifestação de alguém que foi criado. Tanto que tudo é inteligente, tudo tem uma função, tem nada, tudo cria alguma coisa de alguma maneira. Só que, não sei se foi essa pergunta e se eu entendi bem, Sol. A matéria não tem, tipo assim, eu sempre, a minha conversa é sempre com a consciência. Se eu compreendo, às vezes, por exemplo, assim, eu não sei referente à consciência, então eu observo a criação. Como que a criação se comporta? Então eu vou compreender um pouco sobre quem manifestou aquela criação, né, através de um modus operandi. Isso a gente, por exemplo, se vocês querem conhecer o criador de vocês, começar a observar o modus operandi de vocês, a nível de consciência, de espírito, né, de questões espirituais, não da matéria, tá? Porque vocês podem estar vivendo uma criação, aí que tá, vocês vivem criações que não é de vocês, alguém manifestou, foi você que criou isso aqui que tá aqui, que você tá dentro, né? Isso é interessante, alguém criou, e que veio através de uma vontade, de uma manifestação, né? Por assim dizer. Então, sempre E olha só, a gente segue o modus operandi porque tudo só é criado através de uma intenção. Continua esse modus operandi, não é isso? Aqui na matéria, com certeza foi criado através de uma intenção. Porque até se você não fizer, olha, estamos descobrindo. Ai. Aqui se você não fizer, não tiver ação, as coisas não acontecem. Isso é um modus operandi interessante,
por assim dizer. Então, literalmente, para você mover a matéria, para as coisas acontecerem, você tem que, né, ter a ação, fazer acontecer. A mesma coisa, nada vem do nada, tudo é uma questão de intenção. E aí você materializa. Só que outra coisa que a gente pode compreender também é que o que manifesta a matéria é as questões de espírito. Então, somos consciência. Isso também é um sinal de onde viemos. A gente veio da matéria ou da consciência? Se eu sou... porque é dito, né? Nós somos o semblante do Criador. Eu não sou a matéria, eu não sou a Angélica. Eu estou vivenciando a Angélica momentaneamente. E todos os formatos que o meu espírito pode ter também foram matéria em algum momento, não é? São informações que eu agreguei, né, a nível de consciência. No final, o que sobra é a consciência. Então, literalmente, eu cheguei à conclusão que eu vim de uma consciência. Não é nenhuma questão de que eu prefiro que seja. É porque eu não tenho outra... A gente vai seguindo o dinheiro, né? A gente vai seguindo o modus operandi. É assim que eles me ensinaram para mim ter as minhas respostas. Eu observo como... E é uma questão que Cristo ensinou, né? Como é aqui, é em cima e embaixo. Isso facilitou muito. Eu não preciso ficar só olhando para cima ou querer saber como é que é lá embaixo. Se eu olhar aqui, eu vou ter uma noção de tudo. Porque aqui vai me ensinar... E literalmente a gente consegue aqui, em um pouquinho que a gente conversou, observar algumas coisas, assim, que vocês também podem ter mais olhares aí, né? Um olhar mais amplo também, ou mais pontual algumas questões para agregar aqui nessa questão. Mas se torna simples quando, pelo menos para mim, Angélica, quando eu faço essas, né, eu sigo esse roteiro. Por quê? O espírito, ele não é criado da matéria. Então, estamos no espiritual. Show. E esse espiritual também é matéria. Porque ainda tem formato, porque a consciência não tem uma forma. Então, tudo que tem uma forma veio da consciência. Então, tudo que tem forma é matéria, é manifestação. Então, as realidades, ainda que sutis, mas que ainda há forma, ainda é matéria. A partir do momento que se torna pura consciência, aí chegamos no mais nível de essência possível. Faz sentido aí. Até faz sentido por conta de informações que já foram ditas por aí. Que quanto mais alto, né, a vibração das realidades, mais consciência há, menos a necessidade de forma há, por assim dizer, né? É por isso que a gente conversa eu já comentei com vocês que o meu padrão de dizer assim, ó, aquele cara lá, eu tenho muito, tem que experimentar muita coisa, saber, ter ainda, sei lá, quantos zilhão de encarnação, aí em vários tipos de galáxias, né, vários tipos de lugares e tudo mais, porque alguém que eu poderia dizer assim, que tem um bom conhecimento das coisas, é o ser que ele navega em todas as dimensões, das mais tensas, para não falar outros nomes, as mais sutis, e não altera, né, o seu padrão de vibração. Mas daí vamos falar só do negativo, né, por assim dizer. Vai lá nas regiões mais tensas e tudo e volta, não altera a sua frequência de vibração. Aquilo não traz consequência para esse ser.
ele consegue se manter o mesmo, por assim dizer. Navega entre as dimensões, não tem necessidade de estar embarcando em nave, de estar tendo tecnologia para navegar no tempo, né? Esse ser, ele navega, se materializa onde quer, não tem uma alteração nele, né? Porque ele conhece de que frequência que é feito o ambiente, de que é feito o ambiente, então ele consegue se manifestar ali sem perturbar a consciência desse ser, como também em vibrações mais altas, né? Esse ser, para mim, ele poderia, é um ser que dizer que teve o conhecimento quase que total de todas as coisas. Aí é. Do que eita, deixa eu arrumar. Do que os seres que têm. Ué, eita. Agora eu vi. Entendi. Do que a nave mais tecnológica, mais rápida, né? Que não é. Eu acho que a questão, porque eu sempre falo que a evolução ela não existe, porque o tanto de coisa que a gente tem para experimentar, é tu falar que alguém. Só pelo fato de você ter vivenciado que o outro já vivenciou, isso já atesta que não existe evolução. Porque não tem como o outro viver o que você viveu. E o que você viveu complementa aquele outro. Porque só você que tem e você é único. Como que um vai ser maior do que você? Essa comparação, esse julgamento, ele não tem não serve para nada na realidade. Não tem serviço nenhum no modus operandi, pelo menos que eu vi com os espíritos. Não. É sempre literalmente um acaba ajudando o outro, sempre de alguma forma complementando, já que o outro ele é único, né? Ele é único mesmo. Então interessa muito como é que você vive, porque assim, é o mesmo criador das consciências, né? Como a gente estava conversando. E o mesmo criador que eu, da minha consciência, fez a tua. E você é completamente diferente de mim. Isso é... Isso é algo muito... Como que aí eu, por saber meia coisa, ter contato com meia dúzia de palavras ali, eu sou aqui num instante de vida. Ou então esses seres. Porque assim, muitos seres não estão dizendo que são evoluídos, vocês estão dizendo que eles são. Eu não vejo os seres falando sobre isso assim, ou se denominando evoluídos. A gente que chega e diz, né? E aí ainda a gente fala, como é que eu posso ser evoluído? Eles... Ou, então a gente poderia questionar diferente. Vocês poderiam me auxiliar em como eu resolvo algumas questões minhas? Aí me dá esse auxílio e tudo mais, né, que eu não consigo enxergar sozinho, sozinha, ou sair desses padrões sozinho, sozinha, né? É como um amigo que a gente tem, que a gente confia, né?
Porque dentro da situação, literalmente, é difícil a gente enxergar algumas coisas, né? Então, ter alguém fora é bom para nos auxiliar. Dizer, ei, né? Vamos conversar, por assim dizer. Eu comecei em algumas lives a dar muitas dicas para vocês. Dicas, né? Que aí vocês, com certeza, a questão ser geométrico é que a gente conversa de tudo, né? A gente troca e a gente sempre vai estar questionando muito, né? Mas todas essas ideias vêm de negativo, gente, porque aprisionam, limitam, subjugam. Não traz função nenhuma com essas coisas. Para onde que a gente vai ir? A gente daí perde tempo com essas coisas, em vez de daí a gente fica prestando atenção daí nesses caminhos, ao invés da gente aproveitar a oportunidade, porque para mim é a única vez que eu vou experimentar a questão angélica. Acabou. Vocês não vão ver mais Angélica. Pra mim é especial. A única vez. Vocês é a única vez que vocês estão vivendo aí a questão, né? Elisete, Elaine, Sol, Helena. É a única vez que vocês estão vivendo isso aí. E pouco importa para os seres isso. Eles querem atenção de vocês em outras coisas, que não nas questões Helena, questão Elisete, questão Eliane, questão Renato. Porque não importa para esses seres, e sim as ideias que colocam na cabeça de vocês. Na minha, em todos nós, tá? Eu derrubei meu negócio, mas agora vai ficar lá. Eita. Falta a gente tomar essa consciência. Mas já estamos, né? Acabamos de tomar, agora vamos viver ela. Né? Porque assim, ter uma informação, né, sobre as coisas, adquirir uma informação, não quer dizer que a gente criou a sabedoria em cima disso. Só quando a gente começa a agir de acordo daquela informação, né? Então, assim, a gente acabou de conversar sobre algo aqui. Né? Então, começar a vivenciar o que a gente acabou de compreender. Aí sim começa a haver mudanças em nós, né? Agora, se a gente vai ficar mais ligado quando falam sobre determinadas coisas, né? Vocês têm que... você que sempre vê aqui nas lives, a gente sempre dá dicas aqui do que vocês têm que ficar esperto. Tem uma coisa que é que é o X da questão nesta realidade, e que é o que está mantendo todos nós, que é utilizado por seres e seres para nos manter ocupados e dando energia, que é o mental, né? O nosso frontal. Então, onde tiver a nossa atenção, nosso tempo, a nossa energia, onde tiver a nossa atenção, a gente está dando energia. Então, para uma ideia, né, você passar parte da sua vida ali em cima daquela ideia e tudo mais, isso continua alimentando. Né?
O mental ele é o primeiro que é capturado, raptado ali. E tem uma coisa que eles conhecem muito bem, que é as questões emocionais, né? Então, se tem algo que vai te prender, que você vai dar atenção, né? Eles vão utilizar ali a questão do emocional. Então, se a gente fosse falar se o que pode estar, o mal que pode estar nos atrapalhando e tudo, ele não é visível, gente. Ele nos contamina sem a gente saber que está sendo contaminado, através das aberturas que a gente vai dando. Quanto menos somos nós e mais somos as coisas, como a gente conversou hoje. Quanto menos eu domino as coisas e mais as coisas nos dominam, né? Referente a situações, a emoções também. Isso tudo está ficando preso em desequilíbrio, né? Ficar preso na matéria. E compreender que aqui temos aqui existe um modus operandi muito claro. A vida mesmo faz isso com a gente. Não é essa questão que a gente tem que saber tudo. Até porque, assim, se a gente observar só um pouquinho, a gente vai ver que a nossa própria vida, ela sempre vai dando voltas assim. E aí aparece uma pessoa, uma situação para mostrar uma coisa, sabe? Uma informação, uma intuição. Sempre vem alguma coisa para nos dar, né, caminho, por assim dizer. Sempre tem. Então, temos que ficar atentos para não ficar preso em certas ideias que não vão ser produtivas, né? E que a gente vê elas todos os dias, por assim dizer. Deixa eu ver aqui outra questão sobre o alinhamento com a espiritualidade. O alinhamento. O mentor espiritual. Vai ser legal falar isso hoje, né, para vocês. O mentor espiritual, ele não é obsessor. Então, não é só porque tu pensa em alguma coisa que ele vai poder te ajudar. Você tem que utilizar a sua intenção, sim, porque é assim que funciona aqui, tá? A negatividade te joga ideias para você aceitar essas ideias e dar abertura. Então você dá o seu livre-arbítrio sem saber que você está dando. Porque o mal, ele é mentiroso. Já a luz não, ela é bem clara. Não quer te esconder nada, não vai fazer nada que você não queira. Então, pode-se dar um conselho para você, uma intuição para você, a vida te mostrar as questões, te dando oportunidade, mas sempre vai depender de você, não é isso? Eles não vão te dominar. E sempre vai ter a ver com cura, pro seu bem, né? Só que o que acontece? Quando você está buscando a espiritualidade, ou você já tem uma compreensão sobre ela e sobre a importância do mentor espiritual, quanto mais você, dentro do seu livre-arbítrio, diz: mentor, mentora, me ajude, que eu compreenda, que eu tenha sabedoria, né? Se não for, use pessoas, use, né,
o meu dia a dia, situações para me mostrar. Ali você tá dando, né? É igual Cristo, você quer ser curado? Quero. Você tá dizendo pro mentor, eu quero ser curado, curada, né? Quero esse auxílio seu. Aí eles podem te ajudar mais, né? Quando você dá essa abertura. Eles não vão fazer nada, né? Ficar te manipulando, né? Por assim dizer. Então, literalmente, vocês podem potencializar ali o processo de vocês através de uma atitude simples, que é a de pedir. Pedir e lhe será dado. Então, peça, né? Que nem diz Cristo. Tem que pedir. É livre-arbítrio que eu tô colocando. A gente coloca tantas coisas que a gente utiliza e a gente... Como é que é? A gente acarreta tantas consequências de coisas que a gente tá toda hora ali, né? Externando. E depois a gente colhe. Já imaginou ficar pedindo? Né? Eu quero cura, eu quero ajuda, eu quero sabedoria, eu quero livramento, né? Ficar colocando essas intenções, por assim dizer, do que, né? Somente outras de um mundo que daí a gente só fica aqui, né? Eu tenho isso aqui, aquilo lá, né? E tudo mais que eu quero, por assim dizer. Então, quando você dá a abertura, eles conseguem trabalhar mais por você. A Ludmila. Muito legal você falar isso, Angélica. Tenho feito isso. Tratado o meu mentor como um amigo mesmo. Sim, isso que é especial, né? Porque olha só. É que a gente tem muitas questões que a gente precisa conversar, como essa do livre-arbítrio, né? Porque a vida, ou quem dá a oportunidade de vivermos uma experiência aqui, né? Ou então quem lhe quer o bem, o que traz amor ou justiça para você, que daí cada um vai ter o seu segmento, tá falando que, olha só, você vai lá encarnar, Ludmila, perdão, e lá tem todo tipo de coisa lá. O mal, tem o livre-arbítrio de fazer o mal, mas você vai sempre ter a luz perto de você, se você quiser. Ela vai estar ali perto, que é o mentor ou mentor espiritual, né? Dentre outras, porque, tipo, só dando o exemplo deles, assim, sabe? Por exemplo, vai ter o espiritual negativo, que pode, né, te obsediar, como acontece aqui, né, gente? Nós somos atacados espiritualmente, mas a gente tem alguém por nós no espiritual também. Só que diferente dos negativos, né? Ele não vai te usar, né? E que vai te acompanhar, vai te intuir, vai te aconselhar desde antes do encarne até na sua passagem, porque eu encaminho espíritos, que esse encaminhamento foi muito trabalho que os mentores de cada um desses espíritos fizeram para esses espíritos serem encaminhados. Então eles não nos abandonam, né? A Ludmila, às vezes vem uma pontinha de dúvida, tipo, será que posso fazer esses pedidos? Também foi a dúvida de uma outra pessoa, né, durante essa semana. E não é que você pode, você deve, literalmente, deve pedir, sim, né? Ajuda, temos que colocar as nossas intenções.
Aí a Ludmilla, mas acredito que isso sejam resquícios, né, das questões religiosas. Então, mas estou aprendendo a sair desses dogmas. Mas até mesmo a oração, né, Ludmilla, temos que orar. É que assim, a gente pode utilizar tudo, só que as coisas que não podem nos utilizar, né? Podemos criar nossas próprias orações, né? Porque isso é muito fácil, porque a gente passou a maior parte das nossas encarnações orando, ou rezando, ou não sei como se chamava. Também que já está no nosso modus operandi, né? Mas aí você, a sua forma de se conectar com o que é divino para você, né? Que isso faça com que você se conecte. A gente precisa disso, sim.